Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre as tecnologias utilizadas na camada de link. Até a última aula a gente estudou os protocolos Token Ring, X25 Frame Relay, ATM, o PPP, e hoje a gente vai estudar o ADSL, que é um serviço ofertado pelas operadoras de telefonia. O ADSL, ou Asymmetric Digital Subscriber Line, foi um dos padrões mais utilizados de internet no Brasil para acesso nas residências, né, e foi responsável pelo grande crescimento do número de acesso à internet no Brasil, né, pelos usuários domésticos, porque foi o primeiro tipo de internet banda larga ofertado para as residências. E o AD Asymmetric indica que ele é um serviço que tem diferenças nas velocidades de upload e download, porque geralmente para utilizar a internet a gente costuma fazer mais downloads do que uploads, né? Ou seja, a gente recebe mais conteúdo do que envia conteúdo. Para ter acesso ao serviço ADSL, a gente tem que obrigatoriamente possuir uma linha telefônica na residência. E essa linha telefônica, ela vai ser utilizada tanto por um telefone quanto por um modem, tá? Inicialmente, né, lá nos anos 2000, mais ou menos, a configuração era basicamente essa aqui, né? Você tem uma linha telefônica, nessa linha telefônica tem um splitter, que é esse divisorzinho, e nesse splitter tem uma saída específica aqui para o telefone e outra específica para o modem, né? E esse modem, ele recebe então aqui o fio do telefone, o cabo do telefone, e ele teria uma outra saída aqui, Ethernet, para você ligar um equipamento em casa. Geralmente esse era o esquema de ligação. E atualmente, para uso com redes Wi-Fi, né, existe uma pequena variação nessa ligação, onde o roteador Wi-Fi pode ser ligado direto no modem, como o computador estava ligado, e a partir disso, né, outros dispositivos aí que não têm conexão cabeada, né, podem se conectar à internet através desse roteador sem fio, através do Wi-Fi. Existem também roteadores que também têm um modem ADSL incorporado, ou seja, um equipamento só para tudo. Mas do outro lado, né, lá do lado do provedor, né, da empresa que fornece os serviços de internet, onde existe lá um DSLAN ou DSLAN, que é um equipamento que faz a multiplexação dessas linhas telefônicas para possibilitar, então, a gente utilizar vários canais dentro de uma única linha telefônica para transmitir coisas diferentes, né, como internet, né, upload, download e ainda o sinal de telefone, né, a linha telefônica. Tudo isso usando uma única linha telefônica, né, usando um único meio de transmissão. As linhas telefônicas são agora, né, as linhas telefônicas que permitem o uso do ADSL, como está no próprio nome do serviço, né, elas são digitais, então, e por isso existe aqui um codec, né, um conversor que vai fazer a comutação de voz, onde isso aqui vai operar os circuitos de comutação, né, fazer uma ligação, ligar uma linha a outra, né, quando uma pessoa liga para outra pessoa, né, através do telefone, essa parte aqui vai fazer essa comutação, essa ligação. E no caso dos dados, né, a conexão com a internet fica aqui ligado ao DSLAN, né, que vai dar acesso aqui ao ISP, né, que é a rede de internet. E essa divisão da linha telefônica é feita por multitom. Então a linha telefônica, ela vai ser dividida em diversos canais, tá? Imagina que aqui a linha telefônica, que ela começa numa frequência aqui de 0 até os 1100 kHz ou 1 MHz, 1.1 MHz. E essa faixa de frequência que pode ser utilizada na linha telefônica, ela então é dividida em 256 canais de 4 kHz cada. E o canal 0, o primeiro canalzinho aqui, ó, é utilizado apenas para voz, tá? E entre o canal de voz e o primeiro canal aqui de upstream, existe aqui um vale, né, um espaço para garantir que o canal de voz não interfira no canal de upstream ou canal de dados, tá? E a gente nota também que o canal de upstream aqui, ó, ele é mais estreito do que o canal de downstream, olha o tamanho dele, né? Então, por isso o nomezinho aqui assimétrico. Por quê? Imagina que a palavra simetria, né? Então, digamos que eu tenho um objeto, ele não é perfeito. Então, se eu partir ele em duas metades,
essas duas metades serão diferentes, ou seja, serão metades assimétricas. E é exatamente esse o termo usado aqui, né? Porque a gente tem partes diferentes aqui da linha telefônica dedicadas a coisas diferentes, né? Para voz, um canal, para upstream, outra faixa de canais, e para downstream, uma faixa maior de canais. Então, essa faixa de canais é o que a gente chama de largura de banda, tá? Então, quanto maior a diferença aqui de frequência, mais largura de banda a gente tem. Então, portanto, maior capacidade de transmissão de bits, né? Ou seja, aumenta a velocidade, né? Os bits por segundo. Essa divisão se chama multiplexação por divisão de frequência ortogonal ou simplesmente multitom discreto. E o ADSL utiliza uma pilha de protocolos aqui para fazer a sua comunicação, tá? A comunicação do modem ADSL com o DSLAN do provedor de acesso. Então, entre esses dois, a gente vai ter essa mesma pilha de protocolos aqui. Então, o ATM é o Asynchronous Transfer Mode, né? Que como a gente já estudou, foi criado, lançado lá nos anos 80 e 90 e era muito utilizado nas linhas telefônicas, nas redes de fibra ótica. Porém, ele atende o funcionamento do ADSL. Por quê? Os pacotes do ATM são pequenos, né? Como a gente viu, eles possuem 53 bytes, e sendo que 4 conteúdo, né? E os 5 bytes restantes do cabeçalho. Então, são pacotes pequenos. E como o nome dele diz, né, ele é Asynchronous Transfer Mode, né? Então ele é assíncrono. Ou seja, aqui nesse canal, né, na linha telefônica, podem transitar diversos quadros, né, ou células ATM, né, por serem bastante pequenas e de maneira assíncrona, né, sem ordem. Então elas vão transitar muitas células em simultâneo, aproveitando ao máximo os canais disponíveis na linha telefônica. Como ATM também é orientado à conexão, então ele cria circuitos e caminhos virtuais, né, o Virtual Path e os Virtual Circuits, para realizar a conexão entre aqui o modem do cliente, né, e o DSLAN. O PPP é o mesmo que a gente estudou, né, o Point-to-Point Protocol. E esse protocolo aqui ele vai servir para fazer a autenticação do cliente, né, do modem cliente aqui, ao DSLAN, né, ou à rede ao qual está ligado ali o DSLAN. Isso, juntamente aqui com o ATM, cria um circuito. O PPP recebe os datagramas do IP, tá? E esses datagramas, eles precisam ser convertidos aqui para o tipo de dados, né, ou as células que o ATM transporta. Então, para fazer essa conversão, utiliza-se então o AAL5, que é o ATM Adaptation Layer 5, ou camada de adaptação do ATM5, tá? E além de fazer a tradução, a adaptação do ATM para o PPP, a AAL5, ela também fornece mecanismos de detecção e correção de erro, o que funciona como um suplemento para o mecanismo de detecção de erro, que também funciona na camada ADSL, tá? Então existe uma redundância, existem dois mecanismos de correção de erros, e isso é importante porque as linhas telefônicas são canais que têm muitos ruídos, né? Podem sofrer com muitos ruídos externos, como interferências de redes elétricas, ou mesmo as próprias linhas telefônicas, né? Quando esse splitter aqui não funciona muito bem, ou tem algum defeito, né? Ele então deixa passar ruídos para os canais do ADSL, e isso prejudica então a comunicação entre o modem DSL e o DSLAN, né, o DSLAN. Então o AAL5 e o ADSL têm mecanismos de detecção e correção de erro para suprir essa necessidade aqui das linhas telefônicas, né? Então garantir um mínimo de comunicação, né, de qualidade de comunicação. O DSLAN ou DSL Access Multiplexer, o multiplexador de acesso DSL, é um equipamento de rede, né, de conversão, aí, né, como se fosse um modem para múltiplos acessos, né, múltiplos clientes. Então ele tem aqui nessas várias linhas aqui os conectores onde são ligadas as linhas telefônicas,
E nessas duas baias de cima aqui, ele tem a conexão aqui com os servidores de rede, né? Ou o ISP, né? O sistema do provedor de internet. E os de SLAM, né, podem ser montados assim outdoor, como o exemplo aqui das fotos, ou indoor, num ambiente fechado, né? Num prédio. A diferença é a quantidade de clientes, né, que os dois modelos, as duas formas de utilização podem atender, né? Geralmente os de SLAMs menores podem ser utilizados assim, de maneira outdoor, né, em armários colocados na rua. E os maiores, né, que atendem uma quantidade maior de clientes, né, geralmente ficam nos prédios das operadoras. E na próxima aula, a gente não vai falar sobre a internet ainda. Antes disso, a gente precisa dar uma estudada nos protocolos de acesso múltiplo, né? Como utilizar um único canal de comunicação para upload e download, né? Para upstream e downstream. E os protocolos ou padrões Ethernet, Wi-Fi, FTTX e daí por diante utilizam desses mecanismos. Então é interessante a gente estudá-los, esses protocolos, porque eles simplesmente vão aparecer aqui de novo. Então a gente dá uma estudada neles antes de prosseguir para os protocolos ou padrões. E é até um capítulo à parte no livro do Tannenbaum, que trata sobre a subcamada de controle de acesso ao meio, né? Porque aqui a gente vai ter mecanismos e protocolos para controlar o acesso múltiplo aos meios de transmissão. Por hoje é isso, até a próxima.